Bom, então, boa noite, sejam bem-vindas. Essa é a nossa primeira roda de conversa de 2022, realizada pela Clínica Social da SOBAB. Eu sou a Jaqueline, estou coordenadora da clínica, junto com o Guilherme Pacheco. Gui, dá um tchauzinho. E você quer falar alguma coisa, Gui? Então, tá bom. A roda tem como proposta trazer temas que oxigenem e nos ajudem a pensar o nosso fazer clínico. A roda é uma dentre outras atividades que a clínica oferece, e quem quiser saber mais é só entrar no site da SOBAB. E o tema da roda de hoje é Clínica Corporal, Capacitismo e Diversidade Funcional, que foi organizada pela Dulcimara Alves, e que ela vai seguir agora com as apresentações. Com uma enorme alegria que a gente abre essa primeira roda de 2022 e trazendo esse tema que é tão caro e que é tão necessário, tão urgente, e com pessoas que têm muito a nos oferecer de aprendizado, de partilha. O Antônio tem 29 anos, é jornalista, escritor, pessoa com deficiência física, pesquisador sobre capacitismo e pessoas com deficiência na mídia, criador do Instagram Deficiência em Foco, autor de 2 livros, Sentado, Tu é Normal e Outras Crônicas, de 2021, reunindo textos sobre inclusão, publicados na imprensa e inéditos. E também Amor, Sexo e Outras Drogas, um livro de poesias de 2015. E ainda tem outros 2 em andamento. Bem-vindo, Antônio. Olá a A todos. Vanessa A Vanessa é bióloga, gestora, mestre em ciências, doutoranda em saúde pela Unifesp, é pesquisadora do Instituto Vidas Raras, líder da comunidade brasileira de XLH, ela vai falar o que é daqui a pouco, equipe de comunicação do XLH Aliança Internacional, é idealizadora e coordenadora do XLH Day e autora do Manual Raro XLH. Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui, por terem aceitado esse convite. E em nome da SOBAB, eu abro a palavra para vocês, para a gente começar a nossa partilha de hoje. Só um pouquinho, só para a gente se organizar. Então, o Antônio e a Vanessa vão fazer uma fala cada um de 20 a 30 minutos, e depois a gente abre para as trocas. Perfeito. Te agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse momento, tanto para mim quanto para a Vanessa, é bem importante porque a gente consegue, né, dar visibilidade a um pouco do nosso trabalho e também dividir, né, e aprender com vocês nesse momento aqui. Eu acho que isso é fundamental também para que a gente se desenvolva, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade mais inclusiva e de respeito à diversidade, que é o nosso principal objetivo de estar aqui hoje, né? Eu vou compartilhar um material com vocês aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Fiquem à vontade, tá? Para me interromper quando vocês quiserem, né, fazerem contribuições, alguma coisa do tipo. Tiverem perguntas também, fiquem à vontade para me interromper para fazer a pergunta. Às vezes é melhor, né, fazer a pergunta na hora, para não ficar com aquela dúvida até o final e às vezes perder um pouco da atenção que poderia ter no momento. Então sintam-se à vontade de me interromper quando precisar, né? E no final também a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas caso fique alguma coisa. Só peço que me confirme se estão vendo minha tela, né, se a apresentação está aparecendo. Então, gente, qual é o objetivo desta apresentação em si, tá? O que que a gente trouxe aqui? Eu construí junto com a Vanessa esse material, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas com deficiência e capacitismo estrutural. E como que isso afeta, né, o nosso dia a dia, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência física, ela, enquanto pessoa rara, a gente
tem condições diferentes, mas a gente divide situações muito comuns, né, no dia a dia por conta da falta de acessibilidade, por conta, né, de algumas questões, né, que permeiam tanto pessoas com deficiência quanto pessoas raras, né, porque mesmo em condições diferentes a gente acaba tendo situações onde, né, ah, somos acometidos de, né, maneira similar. Aqui uma breve apresentação minha, como a Dulce acabou já fazendo, né? Então, vou passar esse slide para a gente ganhar um tempinho, para a gente falar um pouquinho aqui sobre, né, o contexto de pessoas com deficiência. Eu acho que é importante a gente olhar para esses números aqui, por quê? Porque, primeiro, né, um coeficiente aí de pelo menos 45 milhões de pessoas, né? Então, é quase um quarto. Antônio, Antônio, Oi. desculpa, a sua tela não está rodando. A gente está Não, ainda na tela do título, no slide do título. eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, então, Tá. porque para mim aqui ela estava rodando, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui e compartilhar de novo. Quando estiver aparecendo, me dê um sinal, por favor. Coloque em tela cheia. Deveria estar. Não sei por Então, quê. eu não a vejo, né? Deixa eu ver aqui por que que não tá indo. Faz parte. E agora apareceu? Não. Qualquer coisa a gente pode mudar a ordem e eu começo. Se tu quiser começar, também não tem problema. E eu também não preciso da apresentação. Eu posso fazer sem, só se vocês quiserem com a apresentação. Deixa eu tentar mais uma vez, só para ver se vai. Agora tá indo, agora tá indo. Foi? Foi. Ah, aí, foi. Arrasou. Show de bola. Vamos Tá. lá, então. Então, aqui a gente traz primeiramente o conceito de deficiência, né? Para a gente entender um pouquinho sobre o que é, né? Então, é uma condição de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que que isso significa? São as características que as pessoas têm, né? Então, pode ser físico, mental, intelectual, pode ser mais de uma, né? Também a pessoa pode ter uma deficiência física e uma deficiência intelectual, por exemplo, aí a gente já entraria no quadro de deficiência múltipla, mas é importante a gente entender os dois conceitos da frase, né? Os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena na sociedade. O que que isso significa? A característica, ela é, às vezes, única da pessoa, porque existem pessoas dentro dos grupos que têm as suas características. Mas o que a gente não pode desconsiderar é o impacto das barreiras. Por exemplo, o fato de uma escada sem corrimão. Independente se a pessoa tem deficiência ou não, isso vai impactar no acesso daquela pessoa ali. E muitas vezes o problema está nos ambientes e não nas pessoas. Se o ambiente é inacessível, ele é perigoso para uma pessoa com e uma pessoa sem deficiência. Então, quando a gente tem clareza desse conceito, que ele é um conceito recente que a gente tem da Lei Brasileira de Inclusão, a gente começa a entender que muitas vezes os problemas estão nos ambientes e não nas pessoas. Porque se eu tenho um ambiente acessível, ele é bom para qualquer pessoa, né? A gente traz também aqui um pouquinho sobre o número de pessoas com deficiência no Brasil, né, que chegam aí a 45 milhões, quase 25% da população brasileira. A gente vive a expectativa de atualizar esse dado esse ano com o censo, né? Esperamos que consigamos ter mais clareza nos números e um pouquinho também sobre os tipos de deficiência predominantes, né, que foram catalogados no último censo. Deficiência visual, 18,8%, né, aí entram pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas, né, com outras acuidades visuais. Deficiência física, 7%, que são pessoas que usam cadeira de rodas, muleta, bengala ou nenhum tipo de uh, equipamento, mas que tem uma restrição física. Deficiência auditiva, que são as pessoas surdas, com diferentes níveis de audição, que usam aparelho auditivo, aí somando 5,1%.
e a deficiência intelectual 1,4% aí, que é um leque gigantesco de possibilidades, né? A gente sabe que existem pelo menos 200 tipos de deficiências intelectuais, então é um leque bem grande, apesar de ali no coeficiente parecer pequeno, né, ser 1,4. E o interessante é que se a gente somar esses números aqui, eles não fecham os 25%, justamente porque existem pessoas que estão no mesmo grupo. Então, pode ter uma pessoa que tenha deficiência visual e tenha deficiência física, ela pode ter deficiência intelectual e ter uma deficiência auditiva, então as pessoas circulam dentro dos grupos, né? Aqui tem uma questão interessante para a gente pensar, que é o seguinte, né? Ah, como é que se pensa a severidade de uma deficiência, né? Muitas pessoas, quando olham para essas imagens, elas pensam que a terceira imagem é a deficiência mais severa, né? Por que que pensa-se isso? Porque é uma pessoa que está ali sendo carregada por outra pessoa, né? Só que não necessariamente a gente tem, né, nesse cenário a severidade. Por quê? Porque ela não está no corpo. A severidade ela é medida por esses 4 fatores que estão ali embaixo, que é na vida social, o acesso à informação, família dá o apoio e o incentivo, o autoconhecimento, quando a pessoa, né, entende a sua condição e vive bem com ela, e o perfil, que são as individualidades. A partir disso, a gente começa a entender a severidade da condição daquela pessoa. E como é que funciona esse entendimento? Quanto maior o entendimento, o acesso à informação, maior o incentivo familiar, mais ela se conhece e mais ela tem a sua individualidade respeitada, maior será, menor será a severidade da condição que ela tem, né? E a gente tem um exemplo muito comum, né, que é o Stephen Hawking, o filósofo e astrólogo britânico, né, um astrofísico, que se a gente olhasse para o corpo dele, muitas vezes se pensaria que a deficiência dele era muito severa. Por quê? Tinha restrições de movimento, de comunicação. Mas como ele sempre teve esses pilares aqui muito bem desenvolvidos, ele se tornou uma pessoa com um baixo índice de severidade. Por quê? Porque ele tinha acesso à informação, apoio, autoconhecimento e também conhecia as suas individualidades. Isso contribui diretamente para que a pessoa consiga, né, ter uma vida social, se desenvolver, estudar, trabalhar, ter uma vida como qualquer outra pessoa, porque acho que cabe ressaltar aqui que a deficiência ela é uma característica do ser humano e ela não diz se você pode ou não pode fazer alguma coisa, né? E geralmente o que impede as pessoas é a falta de acessibilidade, de oportunidade, de algumas coisas que a gente vai ver no decorrer aqui também do nosso papo, né? E por que que a gente fala, né, pessoas com deficiência? Isso é uma discussão interessante, porque ao longo do tempo a gente já ouviu muitas vezes as pessoas serem chamadas de outros nomes, né, de apelidos, né, de questões subjetivas, né, que diretamente não dialogam com o fato de ser uma pessoa com deficiência. E para a gente entender esse cenário, a gente olha para esse quadro aqui. Essa linha do tempo, eu construí ela a partir dos textos legislativos, ou seja, das constituições que o Brasil teve. Lá em 34, era comum as pessoas com deficiência serem chamadas em textos oficiais do país como pessoas inválidas, aleijadas, incapacitadas, defeituosas, por aí vai. Em 37, tem uma atualização dessa terminologia e o termo passa a ser excepcional. Em 78, novamente se discute isso e surge o termo deficiente, né, e pela primeira vez ele é associado à pessoa. Inclusive, esse é um termo que ainda é muito comum hoje em dia, né, ao se referir às pessoas com deficiência. Em 88 até 93 surgiu o termo portador de deficiência, e aqui a gente tem uma singularidade importante que é, esse termo está muito ligado à medicina. Por quê? Porque quando a gente está com uma doença, por exemplo, a gente está gripado, a gente está portando o vírus da gripe. Tomamos um chá, tomamos um medicamento, tomamos alguns cuidados, esse vírus sai do nosso corpo. Com a deficiência não é possível a gente fazer isso, ou seja, eu não consigo não ter a minha deficiência. Não posso, por exemplo, hoje que eu vou sair, eu vou deixar ela em casa. É impossível fazer isso porque é uma característica corporal nossa, né? Então, se discutiu isso de novo até 94 e chegamos no termo pessoa com necessidades especiais.
Aqui também tem um problema, por quê? O conceito de especial é tudo aquilo que a gente gosta, que a gente faz, que nos remete a carinho e afeto. Por exemplo, nosso momento aqui ele é super especial, porque ele é uma troca de conhecimento, ele é um momento onde a gente vai aprender coisas novas, mas não necessariamente pelo fato de ter pessoas com ou sem deficiência aqui. Então, o correto aqui seria pessoas com necessidades específicas. Que quando a gente fala de necessidades específicas, a gente fala de adaptação para cada condição da pessoa. Por exemplo, uma pessoa precisa de uma cadeira específica, de uma tela específica, de um teclado específico para a condição dela, e quando a gente oferece isso, a gente acaba garantindo a equidade naquele ambiente. E em 2009, que foi a última modificação, a gente chegou ao termo atual, que é pessoa com deficiência. E o que significa isso? O pessoa com deficiência ele vem numa estratégia de humanização. Colocar a pessoa antes da característica é fundamental para que a gente consiga entender um pouco do processo, né, e também quebrar alguns mitos. Por exemplo, pessoas com deficiência são sempre felizes, estão sempre sorrindo, são pessoas que são sempre queridas. Quando a gente olha para pessoas, as pessoas têm dias bons, têm dias ruins, tem dias que a gente quer conversar, tem dias que a gente não quer. Por quê? Porque somos pessoas. E com as pessoas com deficiência não pode ser diferente. Não é porque a pessoa tem uma condição que ela é uma pessoa feliz o tempo todo, ou triste o tempo todo. Ela é uma pessoa que vai ter momentos bons, momentos ruins, como qualquer um de nós. E quando a gente começa a entender esse processo de pessoa antes de qualquer coisa, a gente começa a entender que tem um ser humano ali, que tem vontades, que tem desejos, enfim, como qualquer outra pessoa. Então, essa transformação ela vem para um processo de humanização e para que também facilite o processo de inclusão, né, das pessoas no dia a dia. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Aqui também tem um conceito interessante para a gente pensar, que é a ideia de doença e deficiência, né? Fala muito sobre o termo anterior que a gente olhou ali também, que é o conceito do modelo médico, né? Então aqui a gente tem a diferença entre as duas questões. A deficiência é uma condição de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, como a gente viu ali no começo. E a doença ela é caracterizada como ausência de saúde, um estado em que o indivíduo, né, que atinge o indivíduo e provoca distúrbios de funções físicas e mentais. Eu até discuto um pouquinho esse conceito aqui, porque ele poderia ser melhor construído, né? Mas é o conceito, entre aspas, oficial que a gente tem. E por que a gente precisa olhar para essas duas questões, né, de deficiência e doença? Porque lá no século XVIII, gente, a gente não tinha, obviamente, a medicina que a gente tem hoje. Então, às vezes, a pessoa cortar um pé trabalhando, não se tinha higiene, curativos, a rotina que se tem hoje. Então, muitas vezes ocasionava a amputação do pé, porque não tinha cuidado, enfim. A pessoa se tornava uma pessoa com deficiência, às vezes, num acidente doméstico, porque não tinha higiene, cuidados, enfim. E isso fazia dela uma pessoa com deficiência. E ali se começou a criar esse imaginário de que doença e deficiência era a mesma coisa. Só que a gente sabe hoje que tem pessoas saudáveis, que são pessoas com deficiência, e pessoas com doenças, né, diferentes doenças, que não são pessoas com deficiência. Então, ah, separar essas duas coisas é fundamental para a gente não ouvir frases como eu ouvia quando eu era criança, de que eu era doentinho por ser uma criança com deficiência, sendo que a minha deficiência não afeta a minha saúde, né, diretamente falando. Então, desconstruir essa ideia também ajuda no processo de inclusão escolar, profissional, social, porque a gente acaba quebrando esses mitos, né? De que as pessoas, por terem uma característica, possam ter uma doença ou vice-versa, né? E aqui é interessante para a gente fixar a ideia mesmo, né? Desconstruir a ideia de que doença e deficiência são sinônimos, né? Nem sempre uma deficiência gera uma doença e o inverso também é válido. Existem sim doenças que geram deficiências, como é o caso do diabetes, que pode causar cegueira e amputação em algumas situações, e existem deficiências que geram doenças, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica, ela, né? E outras que podem gerar
alguma doença pelo grau de comprometimento corporal. Quanto maior o índice de atrofia que a pessoa tiver, existe uma possibilidade de que ela desenvolva algumas doenças, porque o corpo também precisa reagir ou não consegue mais reagir por conta do estado de saúde que ela está. Mas o importante é que não são sinônimos. Em algum momento elas se correlacionam, elas podem, né, dialogar entre si, mas não necessariamente uma pessoa com deficiência tem uma doença e nem sempre a pessoa com alguma doença pode ter uma deficiência. Aqui também tem um conceito interessante para a gente dar uma analisada, que é a ideia de dificuldade e deficiência, né? Quem nunca ouviu aquela frase que todo mundo tem uma deficiência? Né? De que, talvez o Guilherme não faça alguma coisa muito bem, aí o Guilherme tem uma deficiência de escrita, por exemplo, né? Ele acha que ele tem a letra dele é feia, então ele tem uma deficiência de escrita porque a letra não é bonita. Talvez ele tenha uma dificuldade, e é diferente, aí está a diferença. A deficiência, ela é uma questão permanente, ela faz parte do corpo do indivíduo, e a dificuldade é aquilo que a gente não faz de forma natural. Até os exemplos são muitos meus aqui, como aprender matemática, andar de bicicleta, né? Outro idioma eu até consigo aprender com tranquilidade, mas os dois primeiros eu não faço. Eu sempre fui muito ruim em matemática e não sei andar de bicicleta. Só que são dificuldades. Talvez se eu contratasse uma professora de matemática, ela pudesse me ensinar de outra maneira que eu pudesse aprender. Se eu tivesse mais empenho em andar de bicicleta, eu poderia ter aprendido. Mas isso não faria com que a minha deficiência fosse transformada em alguma coisa, por exemplo. Então, a deficiência é uma característica humana e a dificuldade é aquilo que a gente não faz, né, com tranquilidade, com facilidade. Então, é interessante a gente ter essa visibilidade até para não banalizar o conceito, né? Porque daí a gente ouve muitas vezes que as pessoas que têm dificuldades também têm deficiência, e aí o conceito de deficiência ele se banaliza, o que também atrapalha o processo de inclusão, e se pensa que as dificuldades, como elas são vencíveis ou modificáveis, as pessoas com deficiência também podem modificar a sua condição, né? Aqui a gente traz também um pouquinho do conceito de acessibilidade, né? Por que a gente fala de acessibilidade bastante? E por que a acessibilidade é tão importante? Porque ela é a possibilidade de acesso e permanência em qualquer ambiente com segurança e autonomia. Ou seja, se nós estamos aqui agora, estamos conversando, estamos nos ouvindo, é porque o ambiente é acessível para nós. Talvez se tivesse uma pessoa surda aqui, a gente precisaria ter um intérprete de Libras, talvez precisaria ter uma legenda, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa que a gente consegue fazer qualquer coisa com segurança e autonomia. E aqui nas imagens eu trago para vocês também a modificação que está ocorrendo, que é, né, do símbolo de acessibilidade. O primeiro é o CIA, né, que é a pessoa na cadeirinha de rodas, no retângulo azul, que é o mais comum a ser usado. E o de baixo é o novo símbolo de acessibilidade proposto pela ONU. E a ideia é que ele seja neutro, né? Então, o CIA muitas vezes ele remete a pessoa na cadeira de rodas, que é uma situação a se discutir também, porque é outro ponto que acaba banalizando o conceito de deficiência física. A gente não tem um número exato hoje de pessoas que utilizam cadeira de rodas. Eu já procurei esse dado em todos os lugares possíveis e nunca consegui encontrar. Então, se sabe que eles não são nem a maioria entre as pessoas com deficiência física. E essa ideia da figura, ela ajuda a alimentar, né, outros pontos. Por exemplo, quando a gente vê um anúncio na TV, sempre que fala de pessoa com deficiência, é alguém na cadeira de rodas. Hoje que a gente está vendo algumas modificações, já aparecem pessoas com síndrome de Down, né, pessoas amputadas, então isso está se transformando, mas antes era sempre a pessoa na cadeira de rodas. Então também tem uma diversidade de representação, é fundamental para que a gente consiga incluir as pessoas, né? E aqui um pouquinho dos tipos de acessibilidade, né, que a gente mais trabalha no dia a dia, né, que falam de algumas questões importantes que permeiam a sociedade. Por exemplo, no arquitetônico, ela diz respeito às barreiras físicas nos ambientes, que a gente estava falando antes, inclusive. Se na porta de um prédio tem uma escada e não tem corrimão,
O problema não está em mim, que não subo escadas, está no prédio, que não ofereceu uma acessibilidade adequada. É uma questão arquitetônica. Transportes também é importante a gente olhar por quê. Será que as linhas de ônibus das nossas cidades são acessíveis? Quantos ônibus uma pessoa precisa pegar para trabalhar? Né? Quanto tempo ela vai usar de deslocamento? Esse deslocamento vai ser feito com segurança? Será que não é melhor ela ter uma estratégia de home office, por exemplo? Instrumental. Instrumental fala bastante sobre os equipamentos, né? Pode ser um teclado, pode ser um mouse, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa. Para que a pessoa consiga desempenhar sua tarefa com equidade, ela precisa ter os equipamentos de trabalho adequados para que ela consiga fazer aquele trabalho da melhor maneira possível. E na vida cotidiana também, né? Pessoas, por exemplo, que não têm os dedos nas mãos, elas precisam de uma adaptação nos talheres para que elas consigam levar a comida até a boca. É um exemplo de acessibilidade instrumental. Comunicação também é importante porque a informação ela vem através disso, então o acesso libras, legenda, né, audiodescrição, descrição de imagens é fundamental para que a informação chegue para cada pessoa da maneira com que essa pessoa precisa. E a metodológica fala sobre barreiras de ensino, né, visando a inclusão de alunos com deficiência. E aí pode ser o aluno da pré-escola ao aluno da universidade. A oferta de acessibilidade metodológica ela é essencial para que se tenha o aprendizado e o desenvolvimento das pessoas dentro de um ecossistema de ensino. E a última ali que eu deixei por último é a atitudinal. Por quê? Porque ela fala de nós mesmos, dos nossos preconceitos, dos nossos estigmas que a gente tem, e todos nós temos preconceitos. Acho que o primeiro ponto para a gente estabelecer num processo de inclusão ou de comunicação é admitir que a gente tem preconceitos, admitir que precisamos aprender coisas novas e buscar pessoas que possam nos ajudar nesse aprendizado. Acho que esse é o primeiro passo para que a gente comece a quebrar essas barreiras, né, que nos acompanham e fazem parte da nossa vida, né? Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nunca vai saber tudo, a gente sempre vai ter contato com coisas novas e estar aberto a aprender é fundamental, né? Aqui a gente entra num dos temas bases do nosso papo, que é o conceito de capacitismo, né? E aqui eu trago uma dica de leitura também para quem quiser, né? Que é o livro do Vítor de Marco, Capacitismo, o mito da capacidade, né? O Vítor é uma pessoa com deficiência, ele é cineasta, então ele lançou esse livro ano passado, o livro é bem interessante, eu já li ele, e tem umas dicas bem importantes sobre, né, o capacitismo. E o que é o capacitismo, né? É o nome dado ao preconceito em relação às pessoas com deficiência. São atitudes discriminatórias que classificam as pessoas com deficiência de acordo com o corpo ideal ou capacidade funcional. Lembra quando a gente estava falando agora há pouco do corpo, que só se mostra pessoas na cadeira de rodas? É uma amostra capacitista da imagem das pessoas com deficiência. Se banaliza o fato de que possam ter pessoas com deficiência que andam, ou que não têm membros, ou que fazem as coisas de outra maneira que não o comum. Então, isso é importante também que as pessoas entendam que dentro dos conceitos existem diversidade, e essa diversidade ela é comum, né? Então, muitas vezes eu já tive a minha deficiência duvidada pelo fato de não ter, né, algumas características que as pessoas consideram como padrão, por exemplo, né? Então, isso é uma maneira de demonstrar ações capacitistas no dia a dia, né? E aqui eu trago um pouquinho sobre os tipos de capacitismo, né? Os mais comuns, principalmente, que é o que a gente vive no dia a dia. Acho que travou minha tela aqui só um pouquinho. Você está passando para vocês. Agora voltou. Falando um pouquinho de capacitismo, então, gente, para fechar o ponto aqui, né? Eu trouxe os 4 principais, né, tipos. Na verdade, existem milhares de possibilidades de ações capacitistas no dia a dia, mas o terminológico, né, que é um que a gente falou aqui, usar os termos antigos para falar de pessoas com deficiência, né, desconsiderar que existe uma pessoa ali também, né, que não olhar só para a deficiência
o social, que é a exclusão das atividades sociais, por exemplo, a pessoa não poder ir numa festa porque é pessoa com deficiência, ou os espaços de festa não serem acessíveis, por exemplo. A gente está vivendo agora o Rock in Rio, né? Eu tenho acompanhado amigos com deficiência que foram e que dizem que a acessibilidade ficou devendo, né? Que tinha bastante coisa, mas ainda está longe de poder atender as pessoas do jeito que elas merecem. O emocional, que é desconsiderar a opinião e o desejo das pessoas com deficiência. E aí a gente fala muito de autonomia também. Às vezes as pessoas, a família, numa ideia de proteger a pessoa, acaba desconsiderando a opinião dela. Então, ao mesmo tempo que, entre aspas, protege, acaba limitando a pessoa a fazer aquilo que a família acha que é necessário. E o econômico, né? Por exemplo, criar vagas exclusivas, somente vagas exclusivas, oferecer baixos salários e não acreditar no potencial das pessoas. Essa é uma questão que eu levanto bastante no meu trabalho, por exemplo, porque quantas pessoas com deficiência a gente promove num ano, né? Então, uh, como que a gente pensa as políticas de promoção das pessoas e por que que pessoas com deficiência não são promovidas na mesma velocidade, ter o cuidado das vagas exclusivas. É importante sim a vaga, ter uma vaga afirmativa, mas não pode ser só isso, né? Porque senão as pessoas também se acostumam a querer só vagas exclusivas e às vezes perdem oportunidades. E como dica de leitura que eu deixo o meu livro, né, que eu lancei ano passado, um livro de crônicas. Inclusive eu conto essa história que eu contei para vocês agora, da minha deficiência não ser visível. É o título do livro, porque quando eu estou sentado ela não aparece, mas quando eu ando ela se manifesta. Então muitas vezes eu ouvi que sentado eu era normal, entre aspas, né? Porque as pessoas têm uma noção de normalidade associada ao fato das características físicas, que também é um conceito que precisa ser desconstruído, porque o que é ser normal, né? Então, eu costumo usar muito a palavra natural, porque nós somos naturalmente o que somos, e não estamos errados quanto a isso, e não existe certo ou errado quando a gente fala de natureza humana, né? Então, cada pessoa tem as suas características, né? Nem irmãos gêmeos são iguais, então por que que deveria existir um padrão corporal para se referir às pessoas, né? E aqui um pouquinho do cenário da empregabilidade, acho que é importante a gente entrar nesse cenário aqui, porque aqui a gente começa a falar de mercado de trabalho, né? E aí isso se conecta com tudo que a gente falou aqui. A humanização da figura da pessoa com deficiência, a garantia de acessibilidade, as vagas, o mercado de trabalho, como é que esse mercado se comporta, o que que esse mercado tem feito para incluir as pessoas. Por quê? Nós temos aí 45 milhões de pessoas com deficiência, 9 milhões delas estão aptas a trabalhar. A lei de cotas, ela gera 800 mil vagas. Só que a gente tem 530 mil pessoas trabalhando. E por que que essa conta não fecha? Alguma coisa está errada, né? E aí a gente começa a olhar. Falta de oportunidade, falta de acessibilidade, né? O despreparo das empresas muitas vezes, a não oferta de vagas para as pessoas com deficiência, sob a alegação de que a empresa não é acessível, que a gente não tem condições, enfim, todo aquele discurso que, na verdade, não convence, mas é uma realidade. Então, o que que a gente pode fazer para desconstruir essas questões? Acho que entender que antes da deficiência tem um ser humano e se esse ser humano está preparado para a atividade laboral, ele precisa de uma oportunidade. Se vai dar certo ou não, é outra história. Por exemplo, as pessoas sempre me perguntavam no trabalho, como é que demitia um colaborador com deficiência? Do mesmo jeito que contrata. A gente contratou com uma expectativa, essa pessoa não atingiu a minha expectativa, teve problemas, enfim, demite como qualquer outro colaborador. Porque o processo de inclusão ele não pode ser caritativo. O que que significa isso? A gente não contrata por caridade, contrata o potencial do colaborador, oferece a acessibilidade adequada para ele trabalhar. Se ele corresponder, ele merece ser promovido, ele merece ser, né, destacado. Se ele não corresponder, tiver problemas comportamentais, não tiver uma solução, ele precisa ser desligado. É uma questão de justiça social, inclusive com os outros colaboradores. Porque se a gente não faz isso, isso é favorecimento, e favorecimento não é inclusão, né? Então a gente também precisa discutir essas questões no dia a dia,
né? E aí entra muito as ações de inclusão. Como que se trabalha essas questões? O que que é feito? Né? O que que pode ser feito também para que esses colaboradores se sintam pertencentes, né? E aqui a gente tem um pouquinho que eu construí esse material aqui por acidente, tá, gente? Vou ser bem honesto com vocês. Eu estava fazendo pesquisas para uns artigos sobre mercado de trabalho e me deparei com esse material aqui e acabei criando esse perfil do trabalhador com deficiência no Brasil. O que que significa isso? Hoje, a maioria dos trabalhadores são homens, 65,74%, estão no Sudeste, né, 51,70%, têm deficiência física, 47,30%, ocupam cargos de auxiliar administrativo, 8,4%, e recebem uma renda entre 1 a 2 salários mínimos, né, que é 54% das pessoas. O que que isso significa? O quanto a gente ainda precisa fazer para, de fato, incluir as pessoas no mercado de trabalho, né? Quando a gente pensa numa mulher com deficiência, ela é uma mulher. Então, essa mulher pode ter filhos, essa mulher pode ser uma chefe de família, né? E por que que se escolhe o homem, né? Porque é mais fácil, ele é homem, ele não tem muitas questões para resolver, ele simplesmente vai trabalhar, vai fazer alguma coisinha ali, outra aqui, e está resolvido, né? Sul e Sudeste são as regiões que hoje, de fato, né, conseguem investir mais em inclusão e acessibilidade nas cidades. A gente está muito longe ainda do ideal, mas existem, né, no Sul e no Sudeste melhores condições. Os tipos de deficiência, a física, porque tem menor impacto, ou é a pessoa que usa cadeira de rodas, aí eu faço uma rampa em um banheiro adaptado e, entre aspas, está resolvida a questão. E a auditiva, porque geralmente não tem característica corporal, a pessoa não escuta. Então, eu tenho um intérprete de Libras, tem alguém na equipe que se comunica em Libras, a gente resolve a questão ali, adapta uma atividade aqui, outra ali, e traz essas pessoas para o nosso convívio. Mas quando a gente entra em questões de função e de salário, é o que é o desafio. Funções de auxiliar e assistente, e aí a gente tem pessoas com altas graduações nessas funções, eu conheço várias pessoas, inclusive, e os rendimentos, né? De 1 a 2 salários mínimos, porque também às vezes é um atrativo para a pessoa não ir para o mercado de trabalho, para viver na informalidade, às vezes, né, viver com benefício, alguma coisa nesse sentido, porque se eu ganho um salário mínimo de benefício, né, mesmo que a minha condição de vida seja muito básica, às vezes compensa mais do que eu passar 8 horas por dia num ambiente que me estressa, que me causa outros problemas, que pode ser o ambiente de trabalho. Então, essa discussão, ela precisa ser feita. Eu tenho feito essas discussões em parcerias aqui com a Procuradoria do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu produzi agora 2 artigos que estão em processo de publicação, justamente comparando o benefício de prestação continuada e o acesso ao mercado de trabalho, porque ele é contraditório ao ponto que ele te dá um salário se você tiver uma renda familiar de 1/4 de salário mínimo, ou seja, você não vai para o mercado de trabalho, mas a família vive numa condição de extrema pobreza. Ao mesmo tempo, essa família, para poder sobreviver, vai para a informalidade. Ou seja, é uma série de fatores que tiram essa pessoa do mercado de trabalho e prejudicam toda a família ao mesmo tempo. Porque se ela tivesse no mercado de trabalho, a família também poderia estar, a vida financeira dessa família ia ser melhor e todo mundo ia viver bem, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita, indicadores que precisam ser considerados e eu tenho pensado sobre isso, né? Espero que em algum momento a gente também tenha a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Que eu possa trazer um pouco dessa pesquisa também para a gente olhar, né? O quanto essas discussões precisam ser feitas, né? E aqui, gente, para a gente refletir um pouquinho, algumas dicas de como que a gente pode ser inclusivo, né? O que que a gente precisa fazer para ser inclusivo? Eu escutava muito das pessoas que para ser inclusivo, ela precisa um grande esforço, um grande investimento, né? Uma questão muito significativa a ponto de que a maioria das pessoas não conseguiriam. E na verdade é bem simples, e a gente vai ver isso agora. Por exemplo, a gente pode começar entendendo que deficiência não define capacidade. Se a pessoa está em algum ambiente é porque ela pode estar.
né? Ou porque ela se acha capaz de estar, e se talvez não estiver, a gente tem a obrigação de ajudar essa pessoa a se preparar para estar ali. Acessibilidade é essencial, né? Porque tudo que a gente falou até agora está conectado com acessibilidade de alguma maneira ou é impactado pela acessibilidade de alguma maneira, né? Se comunicar de forma inclusiva, né, gente? Como é que a gente faz isso, né? Usando os termos corretos, né? Não focando na deficiência, focando na pessoa, né? Tentar se conectar com aquela pessoa. Se tiver curiosidade sobre a condição da pessoa, perguntar para ela de uma maneira que não seja ofensiva, que não seja evasiva, porque ter curiosidade é absolutamente natural, né? Todos nós temos curiosidade sobre as pessoas, sobre pessoas que não conhecemos. Então é natural que a gente tenha curiosidade e ter o cuidado de como perguntar também é importante para que não gere nenhum atrito, né? E conhecer a diversidade das deficiências, eu acho que isso é fundamental, porque dentro de um grupo existem milhares de possibilidades. Então, não basta saber que existe um grupo de deficiência física, um grupo de deficiência intelectual, porque ali dentro cada pessoa é única e vai ter as suas particularidades, né? Deixar a pessoa se expressar, isso é fundamental, né? A gente não fala por ninguém, a gente fala por nós mesmos, né? Então, quando a pessoa quiser contribuir, quiser falar, ela precisa falar, ela precisa ter voz ativa, ela precisa ser respeitada para isso, né? Aprender Libras e leitura labial também é importante, porque a gente pode encontrar uma pessoa surda, né, ou com deficiência auditiva a qualquer momento da nossa vida, e se essa pessoa perguntar alguma coisa para a gente precisa saber como ajudar, como contribuir, né? E também para se comunicar. Daqui a pouco nasce ali uma amizade, uma conexão que pode ser importante para a nossa vida pelo fato da gente conseguir se comunicar com a pessoa, né? Desconstruir os nossos capacitismos, né? Todos nós temos algum tipo de capacitismo conosco, porque, de novo, é natural que tenhamos dificuldade de entender aquilo que não conhecemos. Quando a gente, por exemplo, começou lá na infância a ser alfabetizado, a gente tinha dificuldade em ler, dificuldade de escrever, dificuldade em raciocinar. Quanto mais a gente se aprofundou, melhor é a nossa comunicação hoje em dia. Com as pessoas é a mesma coisa. Quanto mais eu conheço, melhor eu me relaciono. E criar um ambiente acolhedor, né? Nunca saberemos tudo, não é o objetivo também nosso saber todas as coisas, mas o que a gente precisa ter? A capacidade de acolher, de respeitar, de ouvir, de deixar a pessoa ser quem ela é, porque aí as relações florescem, as coisas acontecem, né? E quando a gente é acolhedor, a gente também está aberto a aprender coisas novas, né? Ensinar coisas novas também, e isso é essencial para que as relações humanas aconteçam de uma maneira respeitosa, né? Então, gente, esse era o meu momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço, né, de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Gosto muito desses momentos de poder trocar ideia, trazer um pouquinho, né, do trabalho que eu faço, dos conteúdos que eu produzo. Aqui estão os meus canais, se alguém quiser me seguir lá, conhecer o trabalho também. Tem bastante conteúdo, agora menos, porque eu tenho me dedicado mais à pesquisa, né, e eu estou também com bastante trabalho, porque eu não vivo das redes sociais, então é o meu tempo livre, então tenho focado bastante nas minhas demandas, nas minhas pesquisas, mas sempre que possível eu estou publicando alguma coisa lá para as pessoas que me acompanham também. E fiquem à vontade aí para mandar perguntas, sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem saber, se eu puder responder ou conectar vocês com quem sabe as respostas, com certeza farei isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Antônio. E eu que agradeço. Estou aqui cheia de perguntas. Fique à vontade, se puder responder. No final. Agora a Vanessa. Por favor, Vanessa. Oi, gente, eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Tá passando? Ok. Boa noite, queridos.
Eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Guilherme, em nome da Sobab, e da Dus, que foi ponte. É uma grande honra para mim estar falando do lado do meu amigo e mano, meu irmão, o Antônio, porque ele que me inseriu aí em muitas coisas que hoje eu sei sobre capacitismo, porque dentro até das pessoas com deficiência, muitas nem sabem o que é capacitismo. Então, estamos juntos, muito obrigada. Vamos lá. Eu sou a Vanessa Giovana, a Dulce já me apresentou, e a gente vai ampliar um pouquinho essa percepção, falando então dessa diversidade funcional das pessoas com deficiência. Opa! Ela já me apresentou e eu não vou então ficar falando muito das minhas formações, mas eu só queria colocar que eu sou uma pessoa apaixonada por dança, animais, natureza e grande fé, porque às vezes quando a gente vai palestrar nos muitos lugares, as pessoas dão muita evidência às formações, né? E a gente esquece o nosso lado pessoa, então essas são as minhas paixões. Bióloga e estou aí no doutorado na Unifesp pesquisando qualidade de vida, nesse nome que vocês ouviram muito aí, XLH, que a gente vai entender um pouquinho melhor para frente, mas é uma condição rara. Aqui está todos os trabalhos que eu já realizei, em parceria com pessoas incríveis, porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu criei um grupo das pessoas que têm a mesma condição que eu, que chama de XLH. Trabalho junto com o Instituto Vidas Raras como consultora e pesquisadora, a minha Aninha Ladora, que é uma liga acadêmica de doenças raras. Juntos, produzimos um fruto que chama XLHD Online. Já esse ano foi a 3ª edição. Faço parte da Aliança Rara, com 84 associações e grupos de apoio a pessoas raras. Estou aí na Aliança Internacional e também escrevi um livro chamado Manual Raro XLH. E aí, queridos, para a gente conseguir ampliar esse universo nosso da diversidade funcional, é importante a gente falar um pouquinho sobre percepção. E percepção é algo individual, é algo subjetivo, onde cada um tem a sua lente. Então, o indivíduo da esquerda está falando que aquilo é o número 6, o indivíduo da direita está falando que aquilo é o número 9. Porque a nossa percepção ela é construída a partir do nosso gel social, dos nossos valores e tudo aquilo que a gente construiu como pessoas. E por conta disso, eu convido então vocês agora a assistir um vídeo conosco aqui, para a gente entender um pouquinho mais do que é percepção, para a gente ampliar a nossa lente. Agora o Guilherme vai compartilhar a tela dele, e daqui a pouquinho eu já volto com vocês. Guilherme, com você, por favor. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Obrigada, Guilherme, pelo compartilhamento aí. Vamos voltar aqui agora. Tá passando aí? Tudo bem, né? Então, queridos, a gente viu nesse vídeo, estava em inglês, a legenda estava meio ruim, mas tudo bem. Acho que deu para entender a mensagem. Eu sei que tem alguns psicólogos aí atrás, algumas pessoas da saúde vendo a gente, então esse universo dessa percepção ele é criado em nós desde que a gente é criança. Então a gente observou que as crianças dos 3 aos 4 anos, quando elas viam o ambiente como uma criança com Down, elas não reconheciam aquilo como diferente. Para elas, eram pessoas como elas, então elas iam interagir. Já as crianças após os 7 anos, se fosse escolher o ambiente com a criança Down e brinquedos e o ambiente sem a criança com síndrome de Down e brinquedos, ela ia escolher sem a criança com síndrome de Down. Porque depois dos 7 anos, a criança ela já enraizou aquele conceito todo dela, de valores, ela assimilou tudo do gel social que ela vive. Então, ela começa só a reproduzir. E a nossa sociedade não é assim, porque essas crianças se tornarão adultos. E quantos nós convivemos com pessoas com deficiência desde que somos crianças? Então, a inclusão é de responsabilidade de todos nós, de ver que todos, independente das suas características, somos pessoas. Então, ensine seus filhos o que eles te ensinaram. E aí, para a gente conseguir ampliar várias percepções, eu trago alguns conceitos para a gente refletir junto, como o eurocentrismo, que é uma visão de que a Europa é onde tem o centro do universo e é o padrão ouro, e que nós, como latinos, reproduzimos aquilo. E não sei quantos de vocês já foram para a Europa, mas a Europa tem um conceito muito mais de igualdade do que de equidade e um modelo mais biomédico que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, e o quanto a gente tem que desconstruir certos conceitos, porque o nosso fazer também é correto, são apenas fazeres diferentes. E nós, como colonizados, por país europeu, Portugal, isso foi incutido na gente. A gente precisa, então, desconstruir alguns pensamentos e partir de uma questão de decolonial, e decolonial também do macho branco, hétero. E esse pensamento decolonial, ele vem trazer para a gente que é um pensamento que se desprende de uma lógica de um único mundo possível, que é muito que o capitalismo traz para a gente, da produtividade excessiva, e que a pessoa só tem valor se ela produzir muito. E abre uma pluralidade de vozes e caminhos. E busca, então, um direito à diferença do existir e a abertura de um pensamento para o outro. E aí, quando a gente fala de diversidade, eu fico muito feliz, o Antônio fica muito feliz, a Dulce, todo mundo está aí. Temos vários exemplos da diversidade racial, como esses homens maravilhosos, grandes inspirações para a gente, o Luther King, o Obama aí da nossa geração, o Mandela, que é uma luta também muito que a gente precisa falar por conta da escravidão e tudo mais, eles têm menos direito a oportunidades. As mulheres com a guerra do sutiã, depois da Segunda Guerra Mundial, mas a mulher ainda luta pelo seu espaço, mas é mais falado quando a gente fala de diversidade. A busca LGBT também é muito falada em diversidade. Eu vejo muito isso no programa de pós-graduação também. Essas minorias estão bem incluídas. Agora, quando a gente fala de pessoa com deficiência e de raros, a gente não vê a voz deles sendo falada. E aí eu queria que vocês olhassem essa imagem aqui, do século XIX, de mais ou menos aí 1880, onde aqui a gente tem pessoas com deficiências diversas, e temos raros aqui também, a gente sabe que tem todo fenótipo, temos um homem com nanismo, temos uma mulher com barba, e essas pessoas só tinham lugar de voz nessa época
né? Quando elas eram colocadas como uma relação aí de humor, através da característica física, elas eram motivo de piadas para as outras pessoas. Mas a gente não vê isso ainda no humor, gente? E aí eu trago uma reflexão para vocês. A minha face, como o Antônio falou, né, sentado é normal. A minha face não tem deformidade, a do Antônio também não. E a gente tem formação. Será que se a gente tivesse deformidade na face, vocês nos teriam credibilidade para estar nos ouvindo agora? Como algumas pessoas nesse retrato representam? Então, é para a gente conseguir olhar além, porque isso não define capacidade. Independente de características físicas, sociais, todos nós, sem exceção, somos pessoas. E somos da espécie humana, como sabe? Então, quando a gente precisa olhar além, eu trago esse artigo de uma antropóloga, historiadora, e ela traz assim sobre diversidade. Habitar um corpo com impedimentos físicos, intelectuais, sensoriais, é uma das muitas formas de estar no mundo. Não é mesmo? Só que as narrativas da desigualdade do corpo, do estudo com deficiência, foi o último apareceu nos estudos, foi a última minoria a ter voz. E pela luta, isso vem muito de um modelo de padronização, de normalidade, de modelo biomédico, aonde a questão da deficiência também envolve uma questão de justiça social. E o quanto a gente consegue deixar esses corpos diversos existirem, eles têm direito de existir se eles não são os padronizados que a nossa sociedade nos impõe? E aí a gente entra, então, nesse capacitismo estrutural que o meu maravilhoso amigo já os definiu, né? Então, essa discriminação, esse capacitismo, ele é estrutural, ele é mundial, e até como pessoas com deficiência, somos muito diversos. E a gente brinca entre nós que quando a gente tem uma deficiência física, nós somos o branco da parada, porque a gente tem realmente mais voz. Quando a gente fala do intelectual, autismo e tudo mais, o quanto a voz dele ainda é menos valorizada e inferiorizada, porque envolve uma questão intelectual. E a questão da visibilidade ou não. Somos muito diversos também dentro das nossas próprias diversidades. Significa que eu tenho cabelo marrom, eu tenho cabelo loiro, usa óculos, não usa óculos, né? Então, nós somos muito diferentes também entre nós. Mas aí a gente entra num outro conceito chamado invisibilidade. Visibilidade versus visibilidade. Como que é isso? Nem todas as deficiências são visíveis, tem que ser fora da cadeira. O Antônio também trouxe isso. Porque eu e o Antônio somos físicos. Eu até danço. E quando o povo me vê dançando, eu acho que eu não tenho nada, mas eu tenho uma deficiência física. E às vezes eu também sou invisível, como o Antônio falou. Mas tem pessoas raras, que é uma pessoa que tem condição rara genética, que não tem nenhum traço físico, mas ela apresenta sintomatologias e ela é considerada uma pessoa com uma deficiência invisível. E o quanto o julgamento por detrás daquilo envolvido, elas também são bem menos vistas. E aí, quando a gente fala de educação na universidade e na pós-graduação, quando eu ingressei no doutorado, logo na recepção, eles trouxeram uma pesquisa, na Unifesp tem um centro de núcleo de acessibilidade e inclusão que trouxe esses dados. Então, pessoas com deficiência na pós-graduação representam menos de 4% dos ingressos. E os negros, pretos, menos de 7%. Significa que o conhecimento intelectual é totalmente elitizado e branco. E pessoas com deficiência e raros deveriam ocupar todos os espaços da sociedade. E aí, a universidade faz essa reflexão. Se identifique, você é uma pessoa com deficiência ou alta habilidade? A gente até questiona essa questão de termo de deficiência, porque vem de defeito, de déficit, mas é o que tem sido usado. Mas por que não alta habilidade? Autistas, por exemplo, são muito inteligentes, tem que ir elevadíssimos. Só que para as pessoas com deficiência, não basta apenas a inclusão, a igualdade. É necessário a gente olhar todo o contexto, porque as pessoas com deficiência precisam de equidade, não só de igualdade. Igualdade é quando a gente fala do negro, do LGBT e tudo mais, mas a pessoa com deficiência ela vai precisar de equidade. Então, para ela ver aquela vista daquele estádio, ela precisa que tenha uma rampa
que algo faça ela ter aquela mesma visão, para ela ter a mesma oportunidade do que aquela pessoa sem deficiência. Há uns anos atrás, algumas, né, eu acho que talvez décadas atrás, 2 governos atrás, a gente tinha alguns direitos, né, da pessoa com deficiência, e nos últimos anos a gente teve grandes retrocessos. As escolas, por exemplo, existia inclusão, mesmo com os seus déficits, e agora a gente voltou a praticar integração e não inclusão. Então, eu separo as pessoas com deficiência sem deficiência. E as pessoas com deficiência, durante muito tempo, ficaram presas nas suas casas. Sabe aquele jargão que você já ouviu aí atrás? O gay saiu do armário. Pessoas com deficiência ainda estão no centro do armário. Por quê? Porque elas não têm oportunidade. Elas não têm acessibilidade quando elas saem de casa, elas não têm trabalho, elas não são vistas, elas não têm os seus direitos garantidos. Então, como é que fica isso? Durante muitas décadas e séculos, elas ficaram dentro de suas casas escondidas, fora da sociedade, não podiam ter tudo. Então, a gente precisa ter ambientes como esse, que a gente está junto com pessoas com deficiência, sem deficiências, para falar sobre inclusão, praticar a equidade com a acessibilidade. E é importante a gente pensar que toda pessoa que está aí atrás, que é uma pessoa sem deficiência, ela pode se tornar uma pessoa com deficiência. Ninguém está imune de ser uma pessoa com deficiência, certo? Então, quando a gente olha a Chelsea, por exemplo, como uma inspiração para mim, que foi uma mudança, ela era uma bailarina, e ela sofreu um acidente de carro, né, um problema na medula, e ficou uma pessoa com cadeira de rodas. E hoje ela tem um trabalho maravilhoso e continua sendo dançarina mesmo em cadeira de rodas. Ela continua exercendo a potência dela do que ela escolheu ser, independente dela estar com deficiência ou não. E aí, quando a gente fala da questão da mulher, que o Antônio também trouxe para a gente vê que a pessoa com deficiência, quando ela é mulher, ela pode sofrer muitas intersecções. Significa que ela vai ter uma somatória de discriminação. Então, imagina se ela é uma mulher, ela é preta, ela é pessoa com deficiência, ela é lésbica, ela ainda é errada. São 5 para ela, né? 5 lutas a mais para ela enfrentar nessa sociedade. É importante falar que, desse contexto todo da mulher com deficiência, a gente ouve falar muito de feminicídio, mas a gente não ouve falar sobre a violência contra a pessoa com deficiência mulher. E elas são um alvo mais focado, assim. Por quê? Porque elas têm dependência financeira do parceiro, às vezes da família, emocional. Então, elas estão em constante vulnerabilidade, muito mais expostas do que a mulher que não tem deficiência. E dados também sobre isso também não são tão expressativos quanto só se a gente fosse pegar só a mulher de forma individual. E aí, quando a gente vem falar de representatividade na pessoa com deficiência, eu pergunto para vocês, hoje a gente vê bastante bonecas para as crianças negras até, porque a gente via, por exemplo, lá na minha geração, quando eu era criança. Mas a gente não vê ainda bonecas em cadeira de rodas ou com outros tipos de deficiência para as crianças que têm deficiência, amanhã serão adultos, se espelharem, se sentirem pertencentes a um grupo. Isso é extremamente importante. Eu ando como pinguim, mas eu não tenho problemas com isso, então eu tatuei pinguins dançarinos em mim. E crianças hoje que têm a mesma condição que eu, elas têm orgulho de andar como pinguim. Não é diferente? Porque eu sempre explico para elas que tudo depende da lente, de quem está olhando. Então, o problema de eu andar como pinguim não é meu, é de quem está olhando com a lente da perspectiva do outro, e não da nossa. Por que só o andar sem mancar é o padronizado, normalizado, o correto, e o meu é patológico, então a gente não inclui? É diferente. Então, eu tento sempre mostrar para eles que o que você tem de diferente é o que você tem mais de bonito. Não necessariamente pela deficiência, que é uma característica. Às vezes, seu cabelo enrolado, independente disso, é só uma forma de tentar mostrar para eles uma outra forma de enxergar esse ser raro. Eu faço um trabalho muito forte de conscientização e alfabetização em saúde sobre o XLH, e pesquiso o XLH, qualidade de vida, não o XLH. E tenho um trabalho muito forte com as crianças também, os kids e os teens. Então, além de incluir eles nos eventos, eu trago os talentos deles, né? E a gente brinca de aprender em saúde juntos sobre os desafios da nossa condição. Recentemente, a gente integrou a Sol na família XLH, porque ela é uma mulher preta que sofre intersecção, e eu via que só tinha branco.
mas eu preciso ainda achar as crianças negras e tudo mais, porque amanhã eles serão a Vanessa que estarão aqui, então a gente precisa formar essas gerações, porque XLH vão continuar nascendo, e a gente precisa empoderar essas pessoas, porque eu só fui conhecer uma pessoa com XLH com 17 anos. Essas crianças, a Letícia, que eu conheço desde um ano, ela conhece outra pessoa com XLH, e hoje somos uma rede gigantesca que se pertence mundialmente. E aí, quando a gente fala da palavra raro, Vanessa, você está falando até agora de raro. O que é isso, raro? Eu trago a imagem de um diamante, porque o diamante não é raro, é muito caro. E quando a gente fala de raro, é raro no sentido de que é escasso de achar, né? Então é raro. Isso não é outro olhar? Porque é um olhar da doença, não um olhar de quão precioso é porque é raro e é pouco, é difícil de se encontrar. E aí a gente tem um trabalho muito forte de conscientização do universo dos raros. Aqui temos representantes dos 6 continentes. Mas, Vanessa, por definição, o que a Organização Mundial da Saúde traz aí? O que é uma condição rara? Então, é uma condição que a gente não vê muito na população das diversas condições que a gente vê, como diabetes, pressão alta e tudo mais. Então, 65 pessoas dentro de um grupo de 100 mil indivíduos vão apresentar isso. E é uma condição que eu gosto de usar, porque condição do que doença traz muito estereótipo. Se vocês me olhassem aqui, vocês não iam falar que eu tenho uma doença. Então, é muitos estigmas também. Então, e quando a gente soma as pessoas com condições raras, no Brasil somos quase 15 milhões, e no mundo de 300 a 400 milhões de pessoas, são dados estimados. E essa condição ela varia de pessoa para pessoa, de condição para condição, e também varia dentro da mesma condição, de indivíduo para indivíduo. Nem vou adentrar sobre o portador, que eu acho que o Antônio ele já trouxe essa questão muito interessante, mas a analogia que eu gosto de usar é da caneta, né? Quando eu estou cortando a caneta, eu decidi deixar de cortar a caneta. Eu não acordo de manhã e falo assim, ai, caneta, hoje eu não quero cortar com XLH, não, vou olhar para aqui. E aí eu queria trazer para vocês, para que a gente pudesse adentrar esse universo raro assim, e até da pessoa com deficiência, que pode se tornar uma pessoa com deficiência, ou manifestar alguma condição rara, não só nascer, por exemplo, o LH se nasce. Outros adquirem no meio da vida, desenvolvem no meio da vida por gatilhos, no gênero. Como que essa pessoa se sente? Porque vocês aí, como analistas bioenergéticos, podem entender essas pessoas. Eu gostaria de trazer um pouco das emoções, para vocês conseguirem olhar além. Então, tem um diagnóstico e essa pessoa fica toda perdida. E outra, esse diagnóstico é muito difícil para chegar nele. Às vezes, tem média que leva de 5 a 7 anos só para obter o diagnóstico. Imagina o tanto de angústia que essa pessoa não passou antes, ou os pais. Mas depois do diagnóstico, que é uma luta, que é um luto, mas também é um recomeço, ela fica lá, não tem informação, se sente sozinha, solitária, tem muito cansaço, indecisão, não conhece outros raros como ela, tem muitas dúvidas e diversos medos. E aí a gente brinca, como as condições raras normalmente são progressivas, então as lesões vão aumentando, a gente briga, né, entre nós e fala, deu BO. Então, deu BO é que aconteceu mais alguma coisa. E aí, a pessoa normalmente está sozinha, foi lá no médico, o profissional de saúde que fala, operar ou não operar? Ela vai ter que decidir o que é melhor para ela. Ela tem conhecimento para isso? E aí, esses BOs vão aumentando, como se fosse um labirinto. Porque é progressivo, as condições, normalmente. E aí, é só o conhecimento que vai fazer essas pessoas terem a oportunidade de terem melhores coisas também, com pessoas com uma equipe interdisciplinar que a gente vai falar mais à frente. O Antônio já trouxe muito bem, e eu gosto de trazer essa frase que é dele. Todos nós somos pessoas capacitistas em desconstrução. O capacitismo também está em mim, também está nele. Porque a gente foi criado por um sistema que é capacitista. Então, é uma desconstrução também para nós. Quantos de vocês não ouviu aí atrás? Abaixa a TV, está surdo. Está do seu lado o negócio, você está cego. Então, muitas vezes, o capacitismo ainda está em nós. E o contrário de pessoa normal, né, de pessoa com deficiência não é normal, é pessoa sem deficiência natural, como o Antônio trouxe. Então, quando pessoas com deficiência, como tem essa tirinha aí, fazem as coisas como as pessoas sem deficiência, são heróis. Quando não conseguem, viraram coitados. Então, quando a gente precisa trocar os nossos olhares. E aí, a acessibilidade é a forma mais escancarada do capacitismo.
Porque quando a gente não tem acessibilidade, essas pessoas elas estão isoladas da sociedade, não podendo ter acesso à educação, trabalho, relacionamentos, lazer e tudo mais. E aí, quando a gente fala de PCD, é uma vida de justificação errada, principalmente. Então, direitos não, né? Direitos e privilégios são coisas diferentes, mas as pessoas entendem direitos como privilégios. Para conseguir cota é uma luta, para conseguir vaga é uma luta, para conseguir fila preferencial, se você é invisível é uma luta, o idoso vai querer TDR falando que você não é. As perguntas de todos os tipos, invasivas, que o povo quer saber se é assim você faz isso, se é assim você faz assado, você tem cicatriz, a pessoa te para na rua para perguntar o que aconteceu com você. Aposto que pessoas sem deficiência, ninguém para perguntar por que você está usando óculos. Mas na pessoa com deficiência, as pessoas se acham no direito de fazerem várias perguntas invasivas. Benefícios para ter direito é muito difícil. Tem que ficar provando tudo. Várias perícias médicas para ter direito à isenção. As pessoas são definidas por CID e não por CIF. CIF é classificação internacional de funcionalidade, CID classificação internacional de doença. E essas pessoas, para se sentirem acolhidas, elas precisam participar de uma rede de apoio que dê toda essa condição de acolhimento para elas. E os raros, quase em sua 90%, mais ou menos, estimados, tá, pessoal, esses dados, sofrem de outra condição invisível, que é a dor crônica. Eu, por exemplo, tenho dor crônica. E a Organização Mundial da Saúde traz quase 37% da população mundial sofre de dor crônica. Vocês sabiam que a dor é incluída como quinto sinal vital desde 96, como a pressão, temperatura, e quanto a gente leva em consideração isso? Isso faz com que essa pessoa que tem uma dor crônica, ela tenha problema para dormir, tenha problemas de ansiedade, depressão, baixa libido, baixa produtividade, ela evita atividade física, às vezes perde prazer pela vida. E aí, quando a gente vai analisar mais de perto a questão da dor, a dor tem um ciclo. Então, tem a dor, depois tem a cinesiofobia, que é o medo do movimento, normalmente porque o movimento ela acha que vai gerar mais dor. Isso gera a inatividade, a ansiedade, a dificuldade de concentração no trabalho, seja ele qual for, problema do sono, baixa produtividade, por fim, depressão. É um ciclo. E aí, quando a gente fala do cuidado de saúde, a gente tem a questão da interdisciplinaridade e da integralidade. Então, a gente tem uma frase máxima que é nada sobre nós sem nós. E o quanto o SUS prega a interdisciplinaridade e integralidade, mas no sistema privado, muitas vezes, a gente não vê isso. Integralidade significa incluir a voz desse paciente nessa vivência e nesse cuidado. E a gente vive num modelo centrado de saúde que é focado na doença. Então, a pessoa é olhada como um sintoma, e não como uma pessoa. Então, ela é um sítio. E ela não é olhada como pessoa, como diz o modelo biopsicossocial, que é a pessoa e depois a condição, onde ela vivencia fatores biológicos, psicológicos, sociais. É mais ou menos como se olhasse um indivíduo como se fosse um raio-x. E não que esse indivíduo que tem esse raio-x e essas placas também fosse capaz de andar de patins, de dançar, e que o cuidado que esse profissional vai dar não tem que ser baseado no raio-x, mas na vivência que aquela pessoa precisa, na sua potência. Ela quer andar de patins, então vamos trabalhar para que ela possa exercer a sua maior potência. E diante de tudo isso que eu já trouxe até aqui, imagine quantos desafios de saúde mental essas pessoas não estão. E tomo a liberdade aqui para falar de uma área que vocês dominam, que vocês são os psicólogos, não eu. Mas essas pessoas que passam por diversas questões de saúde mental, elas também, como pessoas com deficiência, experimentaram muitos traumas no corpo. Vocês sabiam, por exemplo, que fisioterapeutas, quando a pessoa com deficiência vai fazer fisioterapia, eles se acham no direito de já pôr a mão nos indivíduos que vão fazer, no usuário, sem ao menos perguntar? A Dulce vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muitas dessas pessoas passaram abusos físicos, emocionais. O sistema de saúde ele é abusivo e até sexuais. E aí, quando a gente fala desses traumas no corpo, vocês da bioenergética, que trabalham essa questão que o corpo, né, é a questão aí da onde tá as emoções estão no corpo, né, que é o inconsciente, está no corpo. Como que eu faço para flexibilizar essa coração muscular? Como que eu faço para adaptar isso para uma pessoa de uma situação de cadeira de roda ou que está acamada? Como que eu faço isso? Como que eu adapto
Na pessoa com deficiência, ela sempre vai precisar, o rara, da ajuda do profissional de pôr a mão nela para fazer determinados exercícios. Aqui sou eu e a Rússia. Essas pessoas têm uma diversidade funcional para ser levada em consideração. E pessoas com deficiência não são sexuadas, elas fazem sexo, mas isso são todos o capacitismo estrutural que é falado. E eu experiencio no meu corpo cuidados da bioenergética e o quanto isso pode trazer melhoria para as questões das dores crônicas. Então, eu convido vocês que estão aí do lado a conseguirem adaptar coisas para esses indivíduos, para que eles possam experimentar isso no cérebro deles e o quanto isso pode os beneficiar. E aí, por fim, quase finalizando a minha fala, eu trago rapidamente um pouquinho só da minha vivência rara. Então, eu brinco, né, que eu já fui muito visível, hoje eu sou mais invisível, e eu não fiz por estética, tá, pessoal? Por uma questão funcional, de outras coisas que eu não vou conseguir abordar aqui. Mas o XLH causa uma deformidade genovaro, né? Lá vai desenvolvendo desde criança. Eu fiz cirurgia de correção, então eu já passei por muita metamorfose aí, né? E essa hoje é a minha imagem, mas eu continuo com as minhas cicatrizes, que são parte da minha história, eu nunca quis retirá-las. E como pessoa rara, essa pessoa que sou eu, nesse caso aqui que eu estou falando agora, não como a pesquisadora, mas a pessoa que vivencia, experimente diversos desafios, então sofri muito bullying. E eu tenho uma frase que eu escrevi que fala assim: do bullying eu extraí minha autoestima. Mas nem todo mundo consegue falar isso. E muitas pessoas são marcadas pelo bullying. Eu só fui descobrir o poder da psicoterapia com meus 20 anos. Enquanto eu falo para as crianças fazerem psicoterapia para se autoaceitarem desde criança, porque quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que uma sociedade me aceite como rara pessoa com deficiência, mas também respeitando a individualidade dessas pessoas, porque isso depende muito de vários recursos emocionais e de vários redes sociais que essa pessoa está inserida. Atividade física, que está um pouquinho de tudo que eu faço, isso me promove muito bem-estar na minha condição física e de corpo, de dores e tudo mais. Como pessoa rara, eu passo por rotina de consulta, medicação, exame, cirurgia, cansaço extremo e uma progressão de lesões que vão aumentando, as malas vão aumentando, elas não vão saindo. As pessoas trocam de lugar, mas elas vão aumentando. E quanto isso é cansativo e exaustivo, porque no meu caso eu nasci. E aí eu trago esse cenário aqui, que foi da minha última internação, outubro de 2020, foi na pandemia, eu fiz uma cirurgia, mas foi uma ótima escolha, eu queria ela, mas eu lutei por ela. E eu construí novos cenários, como uma profissional da saúde que eu sou, então eu era conhecida no hospital como a única pessoa que pediu para virar a cama para a janela, porque eu não sei escrever, porque eu queria contemplar o céu. E aí eu fazia meus exercícios de fisioterapia ali, eu já estava, né, no final aí da minha reabilitação, já treinando subir e descer degrau, fiz cirurgias de joelho, fiz cirurgias de fêmur e tudo mais. O quanto a gente pode construir, se a gente consegue esse cuidado mais apurado, se a gente é capaz e consegue construir um ambiente para ele se tornar um pouco mais familiar e um pouco menos hostil, mesmo que seja momentaneamente. Convido vocês à leitura do Manual Raro XLH, para conseguir entender mais sobre essa condição, que eu falei muito pouquinho, que não é o tema, e também assistir o XLHD lá no meu canal do YouTube, Borboleta Rara XLH. E, acima de tudo, independente do que eu falei até agora, convido todos aí do outro lado a serem pessoas anticapacitistas. Então, apesar da Vanessa falar tudo isso, passar por tudo isso, a Vanessa é uma pessoa que dança, apaixonada por dança, que é pesquisadora, que é uma mulher empoderada, que ama suas cicatrizes, que dança, que nada com a sua filha de rabo e que empodera outros pacientes que têm a mesma condição para que tenham visibilidade e mesmas oportunidades. E como fala final, eu trago essa reflexão final. Peixes não sobem árvore. Então, se a gente ficar julgando e focando na limitação das pessoas e não nas suas potencialidades, como dizia Einstein, ele vai passar a vida inteira achando que estão estúpidos. Então, peixes não sobem árvore, mas são ótimos nadadores. Então, por que a gente foca tanto? Por que a gente não foca mais na habilidade, no potencial, do que a gente foca na ausência? E todos nós temos alguma forma de algo que não somos tão bons. Então, é para a gente conseguir trocar um pouquinho a nossa lente. Indicações de documentários para se aprofundarem mais no tema.
cliquem na Netflix. Assistam, por favor, porque fala de múltiplas deficiências e vai ajudar vocês a olharem essas coisas com mais lente, sabe? Aprofundar mais. Sobre raros, Diagnóstico é uma série que também tem no Netflix, algumas referências que eu usei para essa apresentação. Gratidão pela atenção, a capacidade de se reinventar é a maior habilidade do ser humano. Aqui estão meus contatos, Instagram e e-mail. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Estou à disposição para a gente construir junto aí esse mundo anticapacitista. É isso, muito obrigada. Obrigada, Vanessa e Antônio. Vocês dois trouxeram aqui muitas coisas para a gente refletir, que vão reverberar no corpo durante muito tempo. Vamos abrir agora esse momento, então, para perguntas. Uma das coisas que eu estava pensando é que, para tudo isso, a gente necessitaria ter uma equipe que trabalhasse junto, especializada, e cada um entendendo a singularidade de cada um. E o SUS teve um momento lá atrás, que tinha esse caminho. Pelo menos nos objetivos e tudo tinha esse caminho. Na saúde mental, em vários aspectos. E o que é triste agora é que o SUS está completamente desmanchado. E hoje a gente não tem lugar nem para começar uma terapia ou um atendimento a uma dor crônica e várias coisas assim. Então, como é que ficaria isso se a gente for pensar nesse total de dados que o Antônio trouxe do Brasil? Como é que tanto disso é conseguido em capitais do Sudeste, principalmente, e não, por exemplo, de uma vila lá do Amazonas, onde não se sabe nada e que aquelas capacidades lá são muito excluídas, entendeu? Então, eu queria só lembrar isso e trazer para a nossa discussão isso também. Como profissional de saúde, Paulo, do SUS, é um trabalho de formiguinha, né? Ainda é um esforço pessoal, né? Conseguir introduzir essa visão, conseguir introduzir esse caminho de olhar para a pessoa que está na nossa frente, né? Porque todos os dias eu ouço assim: vamos fazer um protocolo para tratar lesão do manguito rotador. Sim, mas eu não trato a lesão do manguito rotador, eu trato a pessoa que tem uma lesão no manguito rotador, né? Para isso eu tenho que saber qual é a atividade que ela realiza, qual é esse contexto, o que essa dor pode estar representando, né? Então essa é uma visão que demora para a gente construir, né? Tem muita gente que resiste a avançar, porque é muito mais fácil você vir num modelo, faça assim, faça assado, receitinha, 10 sessões, na primeira você faz assim, na segunda assado, na semana passada eu presenciei um atendimento com um ortopedista que trabalha num grupo de tumores ósseos. E eu sou fisioterapeuta dessa equipe, né? E aí chegou uma paciente de 51 anos e ela reencontrou o médico que a atendeu na primeira vez que ela chegou na Unifesp para fazer tratamento. E aos 23 anos ela teve um diagnóstico de câncer, de um tumor maligno na perna. E o médico chegou para ela e falou assim: olha, é o seguinte, você está com câncer, nós precisamos amputar a sua perna e esse é o melhor tratamento que a gente pode fazer por você agora. Você vai sair daqui super bem, curada. E ela começou a chorar.
né? Segundo ela, a sensação que ela teve ao entrar pela primeira vez no Hospital São Paulo foi de estar num cenário de guerra, porque ela é uma pessoa que vivia no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, e ela chega aqui e encontra um mundo completamente diferente e hostil, né? E o médico olhou para ela e falou assim: engole o seu choro, porque você está tendo a oportunidade de ter o melhor tratamento que você podia nesse momento. 28 anos depois, ela olhou para o mesmo médico e falou assim: olha, doutor Marcos, eu sou extremamente grata por tudo que o senhor fez por mim, por eu estar aqui hoje, mas eu preciso lhe dizer uma coisa muito importante. Eu demorei 28 anos para conseguir falar para o senhor. Nunca mais ninguém vai me mandar engolir o choro. E foram muitos anos de terapia para eu conseguir falar isso para o senhor. Eu vou chorar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu não vou mais engolir o choro. O senhor não sabe o que significa engolir o choro na minha história. Tinha um residente na sala de 27 anos, e aí estávamos eu, ele e o Dr. Marcos, que é o preceptor. Eu olhei para o residente e falei para ele: você está aprendendo a maior lição da sua vida, a maior lição da sua carreira, ao vivo e a cores. Quantos raros se vivenciam muito isso, né? Desculpa, Vanessa, não consegui te ouvir. O quanto os raros vivenciam muito isso. Exato. Tem que dar conta. Tem que dar conta e os médicos, eles... Isso outro dia foi tema da minha terapia e os médicos, eles foram treinados, né? Para dar diagnóstico e a gente é criado num sistema de cura. Eles são treinados para ser curados, não para cuidar. E é diferente. Uma das coisas que mais me dava raiva, eu sou médico, tá? Quando eu aprendi medicina, a gente juntava em volta de um leito e o preceptor: essa pessoa tem isso, tem isso, tem isso. E ninguém olhava para o rosto dessa pessoa, ninguém sentia o que a pessoa estava sentindo. E imagina o que é você ser excluído sem ser uma pessoa, você é um caso clínico, né? Que é Leito isso 25, que acontece Paulo? muito. É o leito 25. Leito 25. É mais ainda isso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente quer fazer uma equipe multidisciplinar para trabalhar, as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas e não querem trabalhar com isso. Entendeu? Então, é uma situação de saúde pública, porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer um tratamento com convênio, com várias coisas que não pegam nem muitas vezes esses casos, e vão procurar o SUS, são abandonados, porque não tem nenhum assistente social dentro da estrutura hoje para ouvir e para tentar fazer um caminho do caso para várias coisas. Então, isso é muito, muito... É uma das coisas piores que tem se a gente for pensar em saúde. Então, é uma coisa que eu sinto muito, né, nesse tratamento com o outro, não com aquele doente. Posso falar? Quando somos raros... Pode falar, Luciano. Desculpa.
Não, Vanessa, pode falar, depois eu falo. É que quando somos raros, o nosso tratamento é muito em hospital-escola. Então, os pesquisadores estão lá dos raros, por exemplo. E isso que o Paulo trouxe é muito verdade. Então, eu ainda me trato, né, no hospital-escola. E isso aí ainda acontece, tá? A pessoa tá lá, entra uma galera de residentes, que eles têm que ser treinados. Aí vai fazendo 589 perguntas. Aí chega o médico do final, que é o chefe. E aí só vê se tá tudo certo. Só que eu tenho 37, né? Eu passo por isso desde os 7. Imagina. E aí vai fazendo a somatória, né? Do cansaço emocional e dos abusos. Isso representa do sistema, né, de não ter empatia, e não é a Vanessa, é uma chipa legada errada. Olha, é o cara, tá errado. Posso falar? Eu queria, na verdade, assim, eu peguei a fala do Antônio já adiantada, né? Gostei muito do que você foi colocando, Antônio. Você também, Vanessa, a clareza, né? Fiquei tocada com o que vocês foram colocando e me fez pensar no meu lugar de terapeuta, meu lugar de atendimento na clínica. Atualmente, eu atendo uma moça com deficiência auditiva, ela está comigo já há muito tempo, me chegou agora, esse ano, PC, uma moça com PC, que eu nunca tinha atendido, está sendo também, para mim, bastante inovador. E autismo, eu tenho 2 casos de adultos autistas, né? Mas, ouvindo vocês, eu fiquei pensando muito nessa moça com deficiência auditiva, que está comigo já há bastante tempo e que eu aprendi muito com ela. Porque quando ela chegou adolescente. E eu não entendia absolutamente nada do que ela falava. Eu falei, meu Deus, como vou ajudar? Mas eu falei, bom, eu tenho o recurso da terapia corporal, o recurso da leitura corporal. Falei, até combinei com ela e combinei com a mãe que a gente faria um teste, a gente iria avaliando no decorrer do trabalho se estava sendo positivo, tanto para ela quanto para mim, porque era um desafio. Mas ela fazia leitura labial, o que ajudou bastante, né? Ela até me ensinou alguns símbolos na linguagem de Libras, mas aí foi interessante, porque eu fui acostumando com a melodia dela, e depois eu não precisava de mais nada. Eu comecei a entender perfeitamente. E era muito interessante, porque no consultório que eu atendia, a minha sala ela ficava no corredor, e as pessoas, às vezes, passavam pelo corredor para ir para a cozinha, terapeutas, colegas, e ouviam o som, a melodia dela, elas falavam, nossa, depois elas me perguntavam, nossa, Lucy, eu não entendi, você entende? Né? Eu falei, entendo hoje, depois de algum tempo, né, claro. Eu entendo perfeitamente a melodia dela. Né? Mas a gente foi construindo esse jeito de uma entender a outra. E é interessante porque ela casou recentemente, tem filho, eu já fui conhecer o filho dela, né? E é um processo muito bonito, mas eu fui assim aprendendo muito esse simbolismo, né? Porque acho que foi uma dança aí, uma comunicação que a gente foi construindo. E esse caso que me chegou agora, eu estou, assim, até é ruim a gente falar caso de uma pessoa com PC, mas, enfim, também está sendo para mim um desafio. Também estou, assim, vendo de que jeito que eu chego nessa pessoa, como o meu trabalho pode ajudar, está sendo bem desafiador. Mas eu estou gostando da experiência. Eu acho que, de alguma forma, eu acho que eu posso estar contribuindo aí com algumas coisas. Tá? Então, quis dividir isso com vocês.
Obrigada, Luci. Eu Eu acho que esse. Fala, Guilherme, fala. Não, eu vou falar rapidinho, mas eu acho que esse relato da Lucy bate com o que eu estava aqui pensando, que é sobre esse desafio nosso de acolher as corporalidades múltiplas, né? Ainda é um grande desafio para todos nós, mesmo nós, terapeutas corporais. Então, da escuta do Antônio e da Vanessa, isso é que mais me impactou. Assim, o que que eu posso fazer para começar a acolher essa diversidade toda, né? E é um pouco como a Lucy está dizendo, é na prática mesmo, né? Erros e acertos, mas muito bonito. E esse é um tipo de prática que a gente só consegue quando a gente se permite conhecer as pessoas. Isso, Porque existe teoria, existe estudos, só que sem a convivência, sem a vivência e sem a, a, a conexão com as pessoas, isso não vai acontecer, né? perfeito. Era exatamente isso que eu ia trazer, Antônio, que uma coisa que chamou muita atenção na sua fala é quando você falou a respeito das pessoas com necessidades especiais, e você falou assim, na verdade, são pessoas com necessidades específicas, né? Que somos todos pessoas com necessidades específicas, né? E quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, nós que somos, né? Eu estou em formação, mas aqui quase todos já são terapeutas corporais, essa atenção, né? Que essa pessoa que está chegando não necessariamente está chegando para a terapia por conta da deficiência. Né? Que isso também é uma outra coisa que é muito batida na mídia. Né? Então, assim, se tem um filme com uma pessoa com deficiência, o filme é sobre a história da deficiência. Né? É muito difícil você encontrar um personagem e que isso não seja falado com foco na deficiência em si. Que a pessoa seja, né, uma pessoa na vida. Como que é isso, assim, nessa luta cotidiana, assim, de vocês? Como que vocês Eu acho, veem isso? acho que isso ainda é processo de uma falta de informação e da presença das pessoas, né, nos espaços, Nos espaços. porque tudo aquilo que nos é estranho nos chama atenção. Por exemplo, se a gente vê um carro que a gente nunca viu na vida na rua, a gente vai olhar para ele. É instinto. Mesmo que tu não queira, tu vai olhar, né? Então, enquanto as pessoas não ocuparem os seus lugares, aquilo vai chamar atenção, né? E aí a gente de novo pensa na diversidade. Acho que a Vanessa trouxe muito bem uma questão que é o quanto que as nossas características nos autorizam a estar aqui, né? E eu costumo, como eu falo bastante com pessoas, eu costumo perguntar para as pessoas: se eu não tivesse os olhos, por exemplo, será que vocês me enxergariam do jeito que vocês me enxergam? Porque é muito conveniente ter uma pessoa que não tem nenhuma característica física e que talvez por isso tenha uma dicção adequada, tenha uma audição adequada conversando com vocês. E se fosse diferente, será que eu estaria aqui? Será que eu receberia as oportunidades que eu recebo? Então, enquanto as pessoas não ocuparem os seus lugares e não se for permitido ocupar esse lugar, essa estranheza ela vai acontecer. Por exemplo, qual é o papel das pessoas sem deficiência nesse caso? Abrirem as portas, né? Jamais ocupar o meu lugar, ocupar o lugar da Vanessa, mas deixar que a gente chegue lá. Porque hoje, na maioria das vezes, a gente não chega lá, né? Os números que a Vanessa trouxe de acesso à universidade, é 1% das pessoas com deficiência que chegam lá. Por quê? Porque não tem capacidade ou porque não tem oportunidade? Em 99% das vezes é falta de oportunidade. Então, começar a abrir esses caminhos é essencial. E essa estranheza, entre aspas, ela é natural. A gente precisa aprender a lidar com ela para que ela não seja excludente. Mas dúvidas, curiosidade, aprendizados a gente vai ter com qualquer pessoa, né? Quer que eu contribua?
Fica à vontade. Por favor. Repete a pergunta, por favor. Que eu me perdi. Essa hora da noite, gente, o meu nível de dor aumenta. Como é que é? O que você falou? Essa hora da noite, né, eles que me conhecem, a dor aumenta. Ah, sim. Não, eu estava falando dessa questão que o Antônio trouxe, né, de ocupar os espaços, né? Ah, tá, Então, beleza, como ainda já captei. é difícil. Na ciência, por exemplo, na universidade, nos programas de pós, eu acho que o Antônio trouxe, por exemplo, eu acho muito legal. Por exemplo, quando vocês viram a descrição do Antônio, ele colocou lá a pessoa com deficiência física. Ele é Antônio, queridos. A gente aqui sentado na cadeira, mas nós somos normais, é um jargão, tá? Então, assim, se eu quisesse ter uma vida mais facilitada, entre aspas, né, e a gente não fosse lutar pelas pessoas que não têm oportunidade de voz, para que a gente ia ficar sempre se identificando? É cansativo, né? Então, por exemplo, hoje eu tive aula no doutorado à tarde, e aí pensam, eram 45 profissionais da saúde falando para ele da sua vivência, da atenção centrada na pessoa e da interdisciplinaridade. Falei, bom, eu sempre começo falando, eu faço questão de me identificar, afinal de contas, os profissionais da saúde nem sabem o que é condições áreas genéticas na saúde. Então, dessa vez eu não vou começar, eu vou deixar todo mundo falar. E eu vou falar por último. Começou 2 horas, era 4, 5 horas da tarde, falando que isso assim. Aí eu abri minha boca. Porque eu sou a quebra de paradigma, eu sou uma profissional da saúde que pesquisa a própria condição e que está falando de outros lugares, mas que também tem a sua vivência. Aí eu falei para todos eles, vivemos num sistema de saúde opressivo, abusador. E aí todo mundo arregalou o olho, né? Porque eu falei dos raros, e falei do meu lugar de fala também. E eu não precisaria sempre me apresentar, eu poderia falar só dos raros. E assim com o Antônio também. Mas se a gente quer dar voz para as pessoas que não têm as mesmas vozes que a gente, a mesma oportunidade, a gente acaba se identificando e lutando. Mas, por exemplo, ontem eu ouvi uma live de por que pessoas com deficiência incomodam. E a Vitória, que é psicóloga e tem a minha, ela trouxe uma frase do Cazuza, que é nadar contra a correnteza e se exercitar. Então, a gente vive se exercitando constantemente, plantando sementinhas por onde a gente passa. E eu falei, esse programa de doutorado que eu estou, que é interdisciplinar, que foca a atenção centrada na pessoa e não na doença, é o modelo que eu quero para as próximas gerações, é o modelo que eu quero viver, é a utopia que eu quero viver, que eu ainda não vivo no meu atendimento de cuidado da saúde. Mas eu queria muito ainda que os profissionais conversassem sobre N coisas ao meu respeito e aos outros, porque quando eu e o Antônio somos privilegiados, brancos, temos acesso à informação, somos profissionais, e os que não têm, eles não sabem nem decidir. Porque para você decidir, você tem que ter conhecimento. E aí ele acha que o outro tem um saber maior que o dele, o saber dele não é respeitado. Então, no meu lugar de fala, de colocar, de assumir esses papéis, mesmo na ciência, o capacitismo, ele também, para a gente, eu, Antônio, principalmente, o que a gente mais vive de capacitismo nessa esfera profissional é de visibilidade e lutar. É porque ele é invisível também. Eles falam que nos aceitam, mas não nos dão oportunidade, ou nos tratam diferente quando determinadas pessoas estão numa reunião. Eles acreditam mais quando outras estão do que nós. Acreditam mais na fala de outros do que na nossa. Então, eu não acho que a gente luta nenhum movimento sem aquelas pessoas envolvidas. Eu acredito muito que as pessoas sem deficiência têm que somar junto com a gente e falar, como ele falou aí, dar oportunidade e visibilidade para a gente e acreditar no nosso potencial. E normalmente não acreditam. E aí, quando acreditam, também vem muitos abusadores. Né, Antônio? Porque eles sugam. E eles querem usufruir dos nossos talentos.
e o quanto a gente também tem que não se permitir ser abusado e aprender sobre isso. Então, é uma luta cotidiana, constante, que a gente vai lutar até o nosso fechar dos olhos como pessoas, mas a gente está aqui porque a gente quer ser diferente nesse mundo e a gente quer que as próximas gerações experimentem um mundo bem menos capacitista do que a gente ainda vivencia, porque eu mostrei foto para vocês do século XIX e vocês vão ver que pequeno o quanto muitas coisas ainda são muito atuais. E o quanto é injusto também, porque negro ninguém se torna. Gay, teoricamente, começa lá na infância. Pessoa com deficiência, todo mundo pode se tornar. Mas é que o padrão da normalidade e da enfermidade é um lugar visto como inferior. Não como um lugar de cuidado. Eu sou uma pessoa rara, mas tenho qualidade de vida. Eu conheço um monte de pessoas sem raridade que não têm qualidade. Então é sobre isso. E quando eu vou, por exemplo, em terapia, eu pouco falo da deficiência, porque eu tive minha aceitação muito de criança. E o que mais as pessoas gostam de mim como pessoas com deficiência é porque eu me aceito. Eu adoro também. O que a gente aceita lá na infância. Normalmente essa é a busca de muitas pessoas quando são adultas. Então elas levam isso para terapia. Eu já passei dessa fase. Né? Uma das coisas com terapia são a doença como pessoa e as questões adversas, como todas as pessoas passam, sabe? Relacionamentos, trabalho, no nosso caso, duvidarem do nosso potencial. Acho que é mais ou menos isso. Então, Vanessa, você está tocando num assunto que eu acho super interessante. Como é que o profissional, psicólogo, ou quem trabalha com saúde mental, e que principalmente nós que trabalhamos com análise bioenergética, que é toque, como é que imagina como é que esse vínculo, como a Lucy falou, como é que esse vínculo tem que acontecer com uma coisa que é diferente para a gente, entendeu? Então, é uma coisa tão sutil que tem que acontecer e gostaria que vocês me falassem, se vocês souberem, como é que tem sido o trabalho corporal psicológico, não atendimento, mas assim, com o pessoal. Eu acho que o Antônio pode começar a falar, e depois eu falo e a Dulce complementa, porque eu experiencio questões de análise energética, que a Dulce é minha fisioterapeuta, eu faço fisioterapia com ela, e também, né, a gente faz alguns exercícios bioenergéticos. Obrigado, Vanessa. Acho que, Paulo, o exercício que a gente precisa começar a fazer enquanto pessoas é pensar o que eu faço para qualquer pessoa que uma pessoa com deficiência também precisa. Atenção, cuidado, voz ativa, né? Respeito, isso é padrão para qualquer pessoa. Né? Isso é uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam o que eu preciso fazer para aquela pessoa estar incluída. E aí eu respondo para a pessoa, o que você gostaria que fizessem para você estar incluído em algum lugar? Começa por isso. As particularidades, cada um de nós tem as suas, e a gente vai falando aos poucos. Quanto mais intimidade a gente tem, maior vai ser o diálogo que a gente vai construir, mais eu vou poder dizer para ti, talvez desse jeito não, mas desse jeito sim. Então, deixar a pessoa à vontade, dar um empoderamento para ela, a ponto dela conseguir dizer o que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, é o primeiro passo. E isso a gente consegue se conectando com ela, deixando ela ser quem ela é, né? Que ela se expresse da maneira com a qual ela se sente bem, né? E aí a gente pode, como a Vanessa trouxe, né, olhar para o dia a dia. Né? Quantas oportunidades a gente perde porque a gente acha que a pessoa tem que se comportar de tal maneira. Né? Só porque é uma pessoa rara ou uma pessoa com deficiência, ou porque ela não pode fazer aquilo que eu faço de outra maneira. Acho que o exemplo que ela trouxe também do peixe, ele é essencial. Talvez ele não vá subir na árvore realmente, mas ele vai nadar, então a gente tem que providenciar água para ele e não uma árvore. E nesse contato com as pessoas é isso também, porque
se cada um de nós tiver o nosso espaço respeitado, automaticamente as relações vão fluir melhor e o contato vai ser melhor também. Muito bom. Adorei. Foi demais água no Thiago. Vou levar ela. É adaptação. É isso aí. É a água na árvore. Sabe? É adaptar. É adaptar e conversando com a pessoa. Então, por exemplo, vou trazer um pouco. Eu não agacho porque, como eu usei fixador externo para correção da perna, eu não agacho. Mas eu não vou conseguir andar de bicicleta. Mas eu vou conseguir dirigir. Então, você vai colocando outras potencialidades. E para eu fazer um exercício, se tiver que ir para o chão, eu vou ter que ir para o chão com uma adaptação. Eu vou ter que fazer movimentos bioenergéticos para flexibilizar a minha coraça muscular com a ajuda, às vezes, do corpo da Dulce. Mas eu autorizei a Dulce tocar em mim. Porque tem isso também. Vão ter pessoas com deficiência que foram tão abusadas pelo sistema, tão brutas, porque chego, né? O sistema fisioterapêutico ortopédico é muito repressor, tá? Se essa pessoa aceitar, ela vai para o corpo dela. Então, por exemplo, hoje eu tenho algumas lesões em coluna. E às vezes eu chego com a minha coluna daquele jeito. Ela ajuda o corpo dela, né? Isso não vem da fisioterapia, a gente já sabe. Vem do bioenergético, algumas coisas. E a Dulce, né? É ortopédica, é neuro, mais a bioenergética. Então, ela tem todos 589 talentos aí juntos, né? Nós temos que replicar outras Dulces. Então, ela faz os movimentos com o corpo e ela me solta. Toda aquela minha coraça, ela flexibiliza. Eu saio, às vezes, com 80% da dor que eu cheguei. E depois, pelos meus trabalhos, por tudo, aquela dor vai voltar. Mas a gente faz a manutenção para que aquilo não vire algo pior e vire uma crise surreal. Então, é um cuidado adaptado. Então, por exemplo, a gente está descobrindo, eu estou com umas questões de braço, como movimentar a minha escápula. Um dia ela faz de um jeito, outro dia ela faz do outro. Aí depois ela sempre pergunta a minha percepção. Como é que foi hoje? Aí eu falo, olha, hoje foi mais suave do que a outra vez. E, tipo, ela já entendeu que daquele jeito é menos traumático do que aquele outro jeito, que foi mais brusco. E soltou do mesmo jeito. E a Dulce, por conta de tudo isso, imagina, eu comecei a fazer fisioterapia com 17 anos. Eu fiz 12 cirurgias ortopédicas e reaprendi a andar 18 vezes. Eu perdi flexão de joelho por 12 vezes. Naquela época, a gente ganhava flexão de joelho no berro, literalmente, para forçar. E na minha última cirurgia, depois que eu a conheci, e a gente faz um trabalho junto com a Cibele também, ela foi me ensinando que nem tudo mais é no grito, porque o sistema da saúde fisioterapêutico é no grito, você ganha no grito. Só que aí eu pergunto para vocês, como analistas energéticos, quanto uma pessoa tem que ter de recurso emocional para sempre conseguir, através da sua vontade, superar a sua dor? Quanto? Que ela vai ficar lá berrando para conseguir superar aquilo. Né? Porque aí sempre assim, a gente, como ortopédico, fica berrando para você conseguir um movimento. E o quanto a gente precisa de leveza nesses movimentos e até de flexibilização de tudo que a gente tem como indivíduo. Assim, eu acho que é muito da adaptação e do conversar, e do quanto esse indivíduo ele se permite também ser tocado e ser acessado, e respeitar os limites e bordas que ele apresenta. Eu acho que vocês dois com as falas de vocês resumem uma coisa que a gente fala muito sobre a terapia. A terapia é uma dança que tem que ser coordenada pelos dois parceiros. E é um vai, um vem, um olhar e uma descoberta de coisas de cá, limites e o que pode passar dos limites. Então, acho que está sendo super legal vocês dizendo isso.
Eu acho que essa fala do Paulo fecha bem a nossa roda de conversa. Já são 9 horas, a gente falou que a gente ia ficar até as 8h30, mas o papo estava interessante, então a gente ficou um pouco mais. Mas, mais uma vez, em nome da Sobab, eu queria agradecer Antônio, Vanessa e Dulce, que organizou essa roda para a gente. Espero que vocês tenham aproveitado e certamente vamos continuar este papo de alguma forma, de alguma maneira, porque é essencial para o nosso trabalho futuro. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. A gente agradece. Agradeço a oportunidade, agradeço também, né, a vocês, a organização, em especial a Vanessa pelo convite, também ela que me fez a organização e me ajudou a construir os materiais também. Tu chegou a falar da cartilha, Vanessa? Hoje, ou o Guilherme? Então, a cartilha, foi bom você ter falado, a gente está montando um espaçozinho online eu tenho o texto do Antônio, tenho o texto da Vanessa, tem a cartilha e tem um outro artigo que vocês dois sugeriram. Então, eu estou colocando isso tudo dentro do mesmo espaço, do mesmo arquivo, e eu vou enviar para as pessoas. Tá? E aí, qualquer outra coisa que vocês tenham, a gente coloca nesse mesmo arquivo do Google. Tá bom? Não, perfeito. O material que a gente fez é orientativo mesmo, né? Porque são perguntas comuns que vêm e tal, de como fazer, e ali, né, eu tenho trabalhado bastante com essas questões de orientação mesmo, então eu tenho construído algumas coisas de um caminho básico, né? Acho que sempre frisar que não é manual, eu não gosto da ideia de manual, porque as pessoas, o ser humano em si não tem manual de instrução, mas a gente pode sim pensar em boas práticas que nos ajudem a tratar as pessoas de forma mais humana. E esse é um pouquinho do trabalho que eu faço. Em breve eu e a Vanessa a gente vai lançar mais algumas coisas. Acho que é importante a gente manter esse canal aberto. E agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição, hein? Sempre que precisarem de mim, contem comigo. E onde a gente encontra seus livros, Antônio? No meu Instagram tem os links, né, do livro, tem o link dos artigos, né, eu tenho uma produção científica interessante que eu vou colocando lá também para as pessoas poderem acessar e usar como referência, porque também se tem pouco conteúdo científico sobre nós, feito por nós mesmos, né, como a Vanessa também falou, então eu tento juntar tudo e deixar num jeito acessível, até para contribuir que novas pessoas queiram pesquisar também, né? Eu agradeço a oportunidade. A gente sempre aprende, eu estou aqui aprendendo também. A Jaque ficou quietinha, eu estou curiosa, que ela não falou nada. E eu acho importante a gente construir junto. Então, se tiverem dúvidas, se vocês quiserem ter outras rodas ou até reuniões, e que a gente pudesse somar aí junto, fazer junto, não é nada sobre nós, sem nós, junto, não para. É com e não para. Então, a gente está aberto, vocês têm nossos contatos. E eu preciso falar de uma coisa muito especial, que é gratidão, Paulo, por estar aqui. Se eu soubesse como eu fico feliz quando eu vejo um médico nessas coisas, hoje tinha 2 médicos lá no programa, e você está aqui, né, assim como o meu médico, que é como um pai para mim, mas o quanto vocês são exceção quando vocês estão nesses espaços, né, e não ficar unificado, mas olhar de um olhar mais amplo. Então, obrigada, e que você seja muito multiplicador na sua ciência para outros conseguirem olhar de outros olhares. Gratidão pelo espaço, pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado a todos e boa noite. Obrigada, Antônio, Vanessa. Obrigada.